Bom dia. Estamos começando aqui mais um programa Cultura Ensina. E hoje acho que vai dar um nó na minha cabeça e um nó na cabeça de nossos ouvintes. Temos aqui David Galvão e nossa irmã Carol Maia. Carol, dê seu bom dia para nossos ouvintes. Bom dia, pessoal. Então, e aí, David, o que é que você manda pra gente aí? Bom dia, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência, primeiramente falando, porque. Como é, Ivan? Tá desligado? A Carol, dá seu bom dia novamente, que ninguém ouviu. Bom dia, pessoal. Pronto, David. Volto a dizer, estar aqui contigo é algo que a gente não pode nem sequer expressar com palavras. Pois é, hoje é alto nível aí, viu, pessoal? Não que nos outros dias não tenha sido também alto nível. Inclusive, ontem nós tivemos aqui uma excelente entrevista com Luara, né, estudante do Bicuti, né, de Cachoeira pela UFRB. E assim, no dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, nós tivemos essa entrevista com Luara. E, inclusive, eu fico muito decepcionado por conta de algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. No dia da consciência, muita gente agredida dentro de todo o nosso país e, assim, coisas que precisam ser modificadas. Mas, Carol, estamos aí, né? A gente vai conversar hoje sobre também agricultura. Lembrando que agricultura também é cultura. E por conta disso, nós estamos aqui com o Mestre Sidney, que sou eu, no programa Cultura Ensina, sobre agricultura. Carol, você concorda comigo que a civilização, ela só começa a partir da criação da enxada? Pra cima, todo. Já tá ligado. Então, concordo sim. Até porque se a gente parar para ver, antes disso, os seres humanos eles não tinham como fazer os cultivos, né, em si. E a partir do momento que houve esse surgimento, houve essa grande sacada da enxada, os homens passaram, os homens não, os seres humanos, porque falar em homem para definir, para abranger os seres humanos é uma questão muito complicada que não cabe falar agora, senão a gente ia dar um programa de dia inteiro. E então a partir do momento que os seres humanos eles vieram, né, descobriram, né, esse modo, essa ferramenta, eles foram capazes de desenvolver a agricultura em si, fazer plantios e, a partir daí, povoar determinadas regiões. Justamente. Carol, me diga uma coisa, a gente fica um pouco estranhando, né? A gente vai levar em consideração o grande continente, né? A Pangeia. E aí eu faço a pergunta para você. Por que que aqui no lado da América do Sul, da América Latina, principalmente aqui no Brasil, nós não temos os mesmos fenômenos climáticos e naturais que acontece na África, no continente africano, vez que tudo isso era um único continente em tempos outros? Então, primeiramente, vamos esclarecer o que é essa Pangeia, né? Para que a gente possa entender que, embora Brasil e a América e a África sejam semelhantes, há também algumas diferenças e a gente vai entender por quê. A Pangeia, como o mestre Sidney falou, era chamado supercontinente durante a era paleozoica. O que é esse supercontinente? É os 5 continentes que nós conhecemos hoje. Na era paleozoica era constituído apenas por um supercontinente. Eles eram todos imbricados, era uma massa só. E essa massa ela era envolta por um oceano, que era o Oceano Pantalassa. E aí, por fenômenos geográficos que a gente conhece como deriva continental, em decorrência da movimentação das placas tectônicas que formam a nossa Terra, esse supercontinente ele foi se desmembrando até virar 2 continentes, que era a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia é o que hoje a gente conhece como América do Norte, Europa, Ásia e Ártico. E a Gondwana, que está mais ao sul, engloba a nossa América do Sul, África, Índia e Austrália. Então,
aí a gente já percebeu que esse supercontinente ele se desmembrou em dois. E a África e a América do Sul estavam formando agora um continente, que era a Gondwana. E aí, né, como é que a gente sabe disso? Né? O que leva a gente a afirmar que África e Brasil e América do Sul estavam juntas em um determinado momento da vida, né, na Terra? Como tudo na ciência, precisa de uma comprovação. Nada na ciência é o achismo. Então, no século XVII, cientistas europeus já haviam sugerido isso. Só que eles não podiam provar nada. Eles apenas achavam. Percebiam algumas características, mas em termos visuais. E aí, já no século XX, onde houve o surgimento da teoria da deriva continental, podemos ter um embasamento maior em relação a isso. E o que é que faz a gente acreditar hoje que a América e a África eram uma coisa só? Os nossos fósseis são uma grande prova de que isso aconteceu. Foram encontrados presença de fóssil de uma gimnosperma bem primitiva, tanto em regiões aqui do Brasil quanto em regiões da África. Então, eles deduziram que a partir daí, que uma planta ela não pode simplesmente dar vontade de sair correndo, vou mudar de continente. Ela é fixa, então os fósseis dessa planta, dessa gimnosperma, foi encontrado no Brasil e na África, são indícios que nos levam a crer que em uma determinada época fomos uma coisa só. Além disso, nós temos presença de fósseis de répteis e também questões de eventos, né, glaciações que ocorreram de forma semelhante. Mas aí o questionamento que você fez, por que embora semelhantes, embora tenham sido uma coisa só, África e Brasil têm algumas distinções em relação principalmente a solo, onde a gente, como você comentou já uma vez comigo, que algumas espécies de plantas proliferam lá no continente africano, e aqui no Brasil isso não aconteceu. Por que isso? Porque uma explicação plausível para isso é que, embora a América e a África sejam semelhantes, elas estão submetidas a regimes climáticos um pouco distintos, e isso afeta também a questão do solo. Além disso, se a gente parar para ver, vamos citar um exemplo aqui simples da savana africana, onde na savana africana nós temos a presença de animais como elefantes e girafas. Esses animais, eles ajudam na ciclagem dos nutrientes e é como se fosse assim, eles se alimentam de determinadas de plantas e tal, e essa ciclagem desses nutrientes, ou seja, esses nutrientes são devolvidos para o solo a partir dos dejetos, né, dos elefantes, por exemplo, e isso dá uma condição de riqueza àquele solo que talvez a gente não tenha aqui. Porque nós não temos esses animais de grande porte. Nós temos animais grandes, mas não chega ao porte de um elefante, por exemplo. E aí a ciclagem dos nutrientes nas terras brasileiras é feita basicamente por micro-organismos, por animais de menor porte. Então talvez isso tenha interferido, além óbvio, dos fatores climáticos que são decisivos, né, nessa diferenciação em termos de solo. E aí você também deve estar se perguntando por que se Brasil e África, por exemplo, são tão semelhantes, por que lá tem determinados animais e aqui não? Justamente porque, se a gente parar para ver, após essa separação nos 5 continentes, a África passou a ter contato com outros continentes que a América não tem. Então esse contato com continentes diversos, além como não acontece aqui na América, faz com que esses animais eles se movimentem naquela região. Então o continente africano recebeu muita influência também do continente asiático, coisa que não aconteceu aqui na América. Pois sim. Então, pessoal, hoje a nossa enquete, que eu quero que vocês participem, mandem sua mensagem para o Facebook, para o WhatsApp,
A enquete nossa hoje é a seguinte: preconceito racial. Você já sofreu por isso? Comente, por favor. Participe, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, para o nosso Facebook. O WhatsApp, o número é 7596. Repetindo, 7596. David, vamos justificar sua presença aqui agora, hein? Porque Carol trouxe pra gente aqui uma explicação científica. Mas aí é que tá a questão. Quem sou eu perto de Carol? E lá na Bíblia, o que é que ela diz sobre isso aí? A Bíblia Sagrada? Rapaz, a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E eu acho interessante, e talvez aqui eu vá apimentar um pouco a discussão. Claro. Você tá aqui é para isso. Que é muito inteligente e foi muito perspicaz em tudo aquilo que disse. É o seguinte, a visão bíblica é de uma terra plana. Tá? Então, se a visão bíblica é de uma terra plana, é por quê? É porque os autores dela viveram num período onde se acreditava que a terra era plana. E os autores bíblicos não tinham nenhuma intenção de serem cientistas, e nem de explicarem movimentos de translação, rotação, etc. Eles falavam a partir de conhecimentos que eles tinham, de verdades muito para além daquelas que a gente está discutindo aqui hoje. Mas a minha grande questão quanto a tudo isso que foi muito bem exposto por Carol, é a seguinte. Carol, eu penso que se em determinado momento você acreditou que a Terra é plana, essa ênfase da Pangeia, etc., ela ainda prevalece? Ou seja, se hoje nós mudássemos o entendimento e voltássemos a pensar como há 1500 anos atrás, e assim, existe até um grupo aí que pretende mudar esse entendimento e buscam provas e mandam um balão meteórico para o espaço, enfim. Eles estão fazendo coisas na internet que a gente até duvida, tem hora que eu assisto, porque eu gosto de estar pesquisando isso. E eles tentam lá provar a curvatura da Terra não existe, fazem vídeos e etc. Mas assim, vai que um dia alguém resolve hipoteticamente provar toda essa explicação da Pangeia, ela ainda seria suficiente para explicar a ideia dos continentes, ou não, ou teria que se recodificar, ou todo o pensamento, até perdão, professor, que eu estou fazendo pergunta no seu lugar. Claro, você é um convidado ilustre aqui no nosso programa, fica à vontade, meu irmão. Cara, para responder, porque a Carol é sábia, eu não sei o que dizer. Na verdade, você falou aí, a Carol é sábia. Marcos também é sábio, né? Sim, com certeza. Somos detentores de saberes diversos dentro das nossas condições, dentro dos nossos meios socioculturais. Então, todos nós somos detentores de saberes. Então, não é só a Carol que é sábia, né? Estamos aqui no meio de sábios. E, então, sobre o fato da Terra ser plana. O movimento terraplanista ele tem tomado grandes proporções ultimamente. E como eu falei, a ciência ela vem trabalhar com dados empíricos. É considerado válido, uma teoria ela é refutada a partir do momento que algo é provado, né? Então precisamos dessa comprovação. A ciência ela é feita dessa forma. E assim, e ela é mutável. A ciência ela não é única e universal. Ela, se a gente parar para ver, desde o surgimento desde quando começou-se a se fazer ciência, ela vem sofrendo transformações, né? Mudanças acontecem o tempo todo e mudanças estão sujeitas ao contexto no qual nós vivemos. Então, eu achei muito pertinente quando você falou que essa forma de pensar que a Terra é plana, que vem da Bíblia, né? Vem de pressupostos bíblicos, foi escrito, né? Foi levantado em um momento, em um contexto. E ciência também é isso, ciência também está sujeita ao contexto histórico. E, assim, não sei o que nos aguarda daqui para frente em relação a isso, mas talvez se isso venha a ser comprovado, com certeza muita coisa também vai precisar ser revista em relação a isso. Porque ciência é isso, né? Ciência é mudança. E eu gosto sempre de falar que, embora seja uma defensora do conhecimento científico, eu acredito muito nas nossas crenças.
E assim, ciência e religião, não há uma hierarquização de saberes quando a gente fala em ciência e religião. Eu acredito muito que nós estamos em um mesmo patamar, porque nós explicamos fenômenos. A religião vem para dar suas explicações, assim como a ciência também tem suas explicações. Então, esses movimentos que surgem e essas inquietações que surgem são importantes, porque nos faz questionar, nos leva a fazer questionamentos. Você acha válido toda essa ideia que graça pelo Brasil e América principalmente, e também na religião islâmica, onde é dogma que a Terra seja plana, até porque a cidade santa vai descer sobre Caba, e se a Terra for redonda vai rodar em determinado momento, ela não vai descer em Caba, ela tem que descer em Caba. Né? É dogma, se você disse lá que é no movimento islâmico que a Terra é redonda, eles vão te expurgar da religião. É porque o Brasil, hoje, surge essa inquietação. Eu não entendo, você consegue entender isso? Eu, sinceramente... Eu acho que essa inquietação no Brasil... Falta de tempo, eu acho. E também, Marcos, está muito relacionada ao crescimento do movimento protestante, do cristianismo como um todo, né? Que tem a Bíblia como suporte. E assim, as pessoas, nada contra quem acredita, assim, cada um tem direito de ter as suas crenças. Mas a gente tem que ter muito cuidado com certos extremismos, né? Com certas formas de agir, com defender o seu ponto de vista, todo mundo tem o direito de defender, mas precisamos argumentar a favor. E precisamos ter argumentos muito válidos em relação a isso. Carol, vamos trazer essa discussão aqui agora para Santo Amaro. Né, eu tive lá, como eu falei, você sabe, David sabe, todo mundo sabe, que eu fui lá na África e fui por curiosidade, para entender sobre essa questão da diáspora, para entender sobre essa questão da cultura de lá, cultura de cá e tal. Mas cheguei lá e me surpreendi com a questão do clima, né, do clima muito parecido aqui com o nosso clima aqui no Brasil. Porém, em alguns momentos eu fui em lugares muito altos que você quase que tocava as nuvens e tal. Muito bonito, por sinal. Mas aqui em Santo Amaro a gente tem um fenômeno da vegetação, né? Nós temos aqui em Santo Amaro, a cidade hoje é cercada por bambu. Plantação, uma floresta de bambu imensa, né? Que eu trabalhei na fábrica, tranquilamente sei falar sobre isso. Mas eu queria saber de você sobre essa mudança. Quais os prejuízos que nós provocamos, que nós trouxemos para o nosso município a partir do momento que nós tínhamos uma outra vegetação natural. Goiaba, araçá, nem sabia que goiaba era uma coisa, araçá era outra, visto por isso há pouco tempo. Goiaba, araçá, cajá, pitanga, então isso era o natural de nossa terra. Com essa transformação forçada, qual o prejuízo que trouxe para todos nós, moradores de Santo Amaro, e para nossa terra, para nossa região? Então, quando você fala nessas árvores frutíferas aí, e a gente pensa antes e agora, a gente vê um decréscimo delas. A gente não vê mais tanta goiaba. A gente vê um decréscimo. Não é que tenha sido extinta, parou de existir goiaba. Não, temos goiaba ainda. Sim. Mas assim, em uma menor proporção que a gente tinha antigamente. E aí, quando a gente fala em bambu, o bambu não é natural daqui. O bambu foi introduzido. Sim. Então, quando a gente fala em introduzir uma espécie em determinado ambiente, a gente está falando em mudar a dinâmica daquele ambiente. Por quê? Porque ali nós tínhamos animais que se alimentavam daquela flora e de repente aquela flora para de existir e uma nova é introduzida, a qual aqueles animais eles não se alimentam dela. Isso mexe numa cadeia alimentar por completo, porque a flora é a base da cadeia alimentar. E é muito complicado a gente trabalhar com essa questão de introdução de espécies, porque a gente está trabalhando com organismos biológicos que mudam e que são capazes de mudar uma dinâmica inteira. Então, para além disso, quando a gente quando a gente lida com organismos biológicos, a gente também não tem um controle, né? Porque aí, como pode acontecer mutações, fenômenos outros, que com certeza interfere na dinâmica. Então a gente percebe que o bambu, primeiro que uma área foi desmatada para que o bambu fosse plantado. Então essa área desmatada implica em perda de biodiversidade. E não só biodiversidade em termos de flora, fauna também.
fauna que dependia daquela flora, seja para se alimentar, seja como refúgio. Então, a partir do momento que a gente desmata, que a gente retira a cobertura vegetal original de uma localidade, a gente está mexendo numa cadeia alimentar que também nós, enquanto seres humanos, sofremos em relação a isso. Correto. Lembrando aqui, a nossa enquete de hoje é: preconceito racial, você já sofreu por isso? Comente, mande pra gente no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. O número do nosso WhatsApp, 7598-825-7556. Repetindo, 7598-825-7556. David, você como cidadão, não como filósofo, não como pedagogo, mas como cidadão santamarense, você tem consciência, você tem essas informações, porque isso eu senti na pele. Eu, enquanto garoto, caminhava por essas matas aqui em Santa Mara, até caçava, pescava e tal. Acho que meu instinto africano e negro, ou africano, negro e de indígena, né, me levava a esses hábitos, né, ancestrais. Como é e hoje essa mistura de negro minha bisavó era índia. Então, como é que chama? É Cafuso que chama? Mas aí agora... Eu não lembro mais, porque eu acho que eu sou mulato ou Cafuso. Pois é, rapaz. Caboclo, não pode ser tanta coisa. Eu acho que eu sou confuso, na verdade. Confuso, né, David? Então, me diga aí, David, o que é que você acha, como cidadão santamarense, o que é que você acha dessa mudança, que pra mim foi agressiva, a sua opinião? A mudança do bioclima? Não, a mudança da nossa vegetação natural para impor uma nova cultura, né, que foi a cultura do bambu. Eu não sei se tenho muita coisa para dizer sobre isso. Talvez não tenha. Na verdade, professor, não estou bem certo se tenho. Mas assim, se tivesse, o que eu diria era o seguinte: o bambu hoje, ele representa na nossa cidade, economicamente falando, uma receita a qual a goiaba, por exemplo, ela não representa. Então, se eu posso falar de alguma coisa, talvez possa falar da parte econômica da coisa. E assim, hoje nós temos uma fábrica de papel, celulose, para ser assim mais didático, que se alimenta e que alimenta a casas de pais e mães de família com o trabalho dela, e elas utilizam como matéria-prima o bambu. Eu não sei se o bambu melhorou ou piorou o clima da cidade. O que eu sei é que, economicamente falando, ela melhorou. A introdução da cultura do bambu hoje trouxe para a gente uma base financeira muito melhor do que se ela não estivesse aqui. Aí você pode me perguntar algo que eu sempre me perguntei: mas por que a gente não tem uma fábrica de doce de goiaba? Já que a goiaba é natural nossa, o araçá é natural da gente e a gente não produz nada sobre isso. E a pergunta que fica eu não sei. Talvez a gente não conseguiu empreender nada do tipo. Mas assim, se alguém trouxe o bambu para cá, eu quero saudar essa pessoa, dizer: cara, você é muito legal, porque você hoje deu condição da nossa cidade ter uma fábrica, que é uma das duas que funcionam aqui, né? Então assim, o que eu penso é o seguinte: se não tivesse o bambu, ai de nós. David, eu vou discordar de você. E a gente vai ter que marcar isso aí. Vocês podem discordar à vontade, porque eu a gente vai ter que marcar um outro programa para discutir essa questão aí da plantação de bambu, matéria-prima ou massa de carbono para produzir energia. Né? O que é que nós temos aí, se a fábrica emprega cidadão santamarense ou não emprega, se a gente só tem aqui os impostos. Vem cá, Carol. Sobre, isso é polêmico, viu? Polêmico. Mas antes de eu ouvir para a Carol, agora a Carol vai falar sobre essa resposta de David, porque ela é complicada. David, abra seu olho, meu irmão. Olha cá, nossos ouvintes aqui, um abraço para os nossos ouvintes de Feira de Santana, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará. Elisângela Silva no Facebook. E também temos aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Vitória da Conquista em Salvador. Carol, você concorda com esse homem? Esse homem tá ficando doido, não? Vai lá, hein? Ele tá polemizando. Mas eu sempre fui doido. Na verdade, assim, David falou em relação à questão financeira, né, a receita, né, ter crescido em detrimento de várias outras coisas. Será que realmente é válido? Será que realmente é positivo a gente inserir, né, essa plantação aqui em detrimento da nossa biodiversidade? E para além disso, quem trabalha nessas fábricas, né? São os filhos de Santo Amaro?
Eu não sei, eu nunca Para trabalhei onde lá. está indo esse dinheiro dessa fábrica? Aí a gente fica se questionando, será até que ponto é válido, né? Até que ponto é vantajoso essa questão? Eu vou aqui dizer, eu acho interessante, assim, pelos bastidores, seu Luiz que estiver me ouvindo, que me desculpe, mas eu fui diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel Ixi, durante 25, 27 anos, né? Então isso aí eu conheço, não só aqui em Santa Amaro, mas eu conheço as fábricas, todas as fábricas do Brasil, né? E falo com tranquilidade, conheço esse processo de fabricação, de plantio, reflorestamento, do eucalipto, do pinus, do bambu, do sisal, né, a relação com os trabalhadores. A gente já negociou aí com as maiores empresas do Brasil e do mundo, tipo Aracruz Celulose, Grupo Klabin, Grupo Suzano, é a ponta, isso aí é a ponta, né, da fabricação de celulose do mundo, né, onde a gente tem aqui no Brasil mais de 25% dessa produção. Então, eu me sinto à vontade para poder falar. Não só isso, mas também a gente trabalhou com o movimento do Sem Terra, trabalhamos também com o movimento trabalhador rural e fui diretor da CUT. Então eu me sinto muito à vontade para conversar sobre isso, mas a gente vai ter essa conversa num outro momento. E eu com certeza, eu pretendo até trazer uma professora que foi minha professora, Vilma aqui, se for o caso, para a gente discutir. E ela é uma pessoa que pode contribuir muito nesse debate, né? Ela, além de ter sido minha professora, foi minha chefe, né? Ela e a Rosília Vilar. E eu tenho certeza que a gente tem aí um assunto, um tema muito bom. Acrescenta alguma coisa, Carol? Acrescento em relação também a essas fábricas, para além de contribuir para a perda da biodiversidade, temos também questões ambientais por trás, né? Descarte dos materiais, Sim. Lixo químico. o lixo químico, então tudo isso. Não estou dizendo que a gente não deve ter a fábrica. Claro. Mas eu tô dizendo assim, por isso que tem que ter o debate. Isso, essas fábricas, elas são importantes, como o David falou, para movimentar a receita da cidade. Mas assim, a gente precisa também, né, pensar um pouco, ter um pouco de pensamento crítico Ser racional. e perceber que nada impede que a gente tenha a fábrica, mas também a gente tem que ter cuidado com o que a gente está perdendo a partir do momento dessas implantações. Justamente. Nós temos aqui 9 horas e 3 minutos. E, Carol, eu vou chamar você agora para um debate que me incomoda bastante. Uma discussão, né? Não vai ser, não temos só 7 minutos. A transgenia. Transgenia. Os transgênicos. Os transgênicos. Para mim, Carol, também foi um tiro no pé introduzir no costume alimentar brasileiro os alimentos transgênicos. Eu estou certo, eu estou errado? Na verdade, é um pouco semelhante ao que a gente está comentando em relação ao bambu. A gente mexer com o organismo biológico é muito complicado. E a gente não sabe até que ponto esses transgênicos são vantajosos ou não. Porque a partir do momento que a gente lida, né, que a gente manipula organismos vivos, digamos assim, a gente não tem como saber o que é que vai acontecer a partir dali. A gente não tem como saber com precisão as consequências de a gente se alimentar, por exemplo, da soja transgênica. A gente não tem condições de medir, de mensurar quais são os impactos negativos ou positivos em relação a isso. Porque, como eu falei, estamos lidando com organismos vivos. E organismos vivos, eles sofrem influência também do meio, eles sofrem mutação. E tudo isso pode implicar positivamente ou negativamente nas nossas vidas. Pois é, porque hoje, quando eu entro no supermercado, eu observo se tem, e pouca gente sabe disso, né? Ali no cantinho da garrafa, do óleo, ali tem que ter ali o T, uma bolinha amarela, um triângulozinho, e tá lá o T, tá dizendo que é transgênico. Aquele alimento, ele não é um alimento orgânico, não é um alimento natural. Então ele sofreu uma alteração, né? E aí, eu vou aqui fazer até um pequeno desabafo, Carol. Às vezes as pessoas dizem, mas quem é Sidney? Sidney é professor? Quem é Sidney? Sidney da capoeira? Né? Outro dia minha filha até teve um debate duro lá na escola dela, né? sobre essa questão, quem é o pai dela, né? E aí o pai de Cíntia, o pai de Silmar, o pai de Murilo, também estudou química, também estudou
técnica de controle de qualidade, teste físico e químico. Infelizmente, as pessoas não sabem disso, porque as pessoas só lembram do Sidney que por uma questão de necessidade financeira foi fazer carreto. E fiz carreto e transformei uma empresa que era pequena, uma atividade que era pequena, uma empresa grande, chegando a ser escolhido o melhor do Brasil entre 849 concorrentes. Então, às vezes a gente se desloca para uma outra atividade, né, que a princípio ela é vista como inferior, mas ela é uma atividade, um trabalho tão digno quanto qualquer outro, né? E é isso que acaba com a nossa civilização, essa vaidade das pessoas e não quererem mudar de posição por conta do status dela. E nem sempre a falta de status, entre aspas, que é considerado por um e por outro, né, quer dizer falta de conhecimento. E a nossa população, aqui em Santa Amaro, ela perde muito com isso, a falta de conhecimento. E a gente tem aqui o berço de tudo, onde nasceu tudo, onde nasceu toda a cultura, as manifestações culturais do nosso Brasil, de nosso país, e as pessoas não estudam ela. E trabalhar, falar sobre cultura, falar sobre agricultura, é falar sobre cultura também. A agricultura também é cultura. E essa desinformação é que nos levou a bater palmas para a chegada de uma fábrica, como foi a fábrica de chumbo, por exemplo, que prejudicou muito o nosso município, prejudica bastante. Sobre isso, Carol, sobre essa questão da contaminação do chumbo, o que você nos diz, né? Porque a gente sabe que isso alterou, inclusive, não só a vida das pessoas, mas também a alimentação de animais, né? A produção de alimentos, né? A música dos cantores santamarenses, né? Assassinaram o Subaé. Mas também a Baía de Todos os Santos. Assim, lembrando que na nossa região, a única baía descontaminada que tem é a Baía de Iguape, que quase ninguém sabe nem que existe. O que é que você nos diz sobre isso, Carol? Sobre a contaminação do chumbo, né? Até onde vai a ganância do ser humano por dinheiro? Porque o chumbo, metal pesado, tá aí. O chumbo não ficou restrito a 1930, né? Continua. Não, 1960. 1960. Então, o chumbo não ficou lá em 1960. O chumbo está hoje. Estamos em 2019 e temos chumbo no solo de Santo Amaro. E o solo de Santo Amaro contaminado com chumbo está contaminando também aqueles vegetais que são plantados naquele solo. E o chumbo é um metal que ele não, digamos assim, popularmente falando, né? Ele não some da noite para o dia. Então, esse vegetal que contém chumbo foi consumido por algum animal, que talvez até a gente tenha consumido esse animal, ou até a gente tenha consumido diretamente aquele vegetal, porque se a gente parar para ver, próxima à região onde está localizada a fábrica, tem algumas plantações, mas não quer dizer que o chumbo está só ali. Né? A gente tem registro de chumbos nos nossos distritos, a gente tem registro de contaminação no chumbo, no solo, falando de solo. E a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, veio por muito tempo fazendo pesquisas em relação a isso, a um micro-organismo, a um tipo de bactéria, que ela só cresce na presença de metal pesado. E aqui estava muito cheio disso. Eu falo isso porque na época que eu estava na graduação, meu colega estagiava no laboratório de microbiologia e ele sempre falava, sabendo que eu sou daqui, ele sempre dizia, vamos para Santo Amaro hoje coletar solo de tal lugar. E para a gente ver se esse solo é propício para o crescimento de tal bactéria. E era muito propício. Então significa que nós ainda hoje, em 2019, nós temos muito chumbo. E o chumbo, dificilmente ele vai ser extinto, digamos assim. Dificilmente vai sumir. Né? Teremos chumbo ainda para as próximas gerações. Infelizmente. Carol, nós estamos aqui com 9h10. David, sua rápida observação sobre essa questão da contaminação como cidadão santamarense e a sua finalização, agradecendo aí, sei lá, acho que você vai agradecer, né, sobre a sua participação aqui no nosso programa. Ou não, você pode não agradecer. Pois não, também, né? A possibilidade do não. Eu penso, professor, primeiro que em relação à transgenia, as multinacionais, elas se depararam com um grande problema. Primeiro, a superpopulação. Segundo, o problema das pragas. E aí elas tiveram que tomar uma posição.
Qual foi a posição que elas adotaram, se essa posição é boa ou ruim, isso aqui há muita discussão, não vou entrar nisso. Foi a transgenia, um alimento que fosse mais resistente às pragas e que também pudesse se reproduzir mais rápido, para dar conta da quantidade de seres humanos que tem hoje no planeta Terra, que estamos alcançando aí quase 7 bilhões. Então, não pode se fazer agricultura para 7 bilhões de pessoas, como se fazia na época do Egito Antigo, quando não tinha nem sequer 200 mil pessoas no mundo conhecidas, né? Então, assim, há toda uma discussão, a gente não pode demonizar a ideia deles se a gente não tem uma outra ideia melhor para dá-los. E isso também eu penso que se encaixa muito bem na questão do chumbo de Santo Amaro. A fábrica, na época, Plumbum, salvo engano, do nome, errou. Que na época era Cobrac. Plumbum é a matriz francesa. Matriz francesa que tinha uma filial chamada Cobrac. Isso. Ela errou a escória de chumbo ser jogada ao léu, errou, mas se isso tivesse sido contemporaneamente, não sei por quem foi o prefeito na época, se esse prefeito, se a nossa cidade, se Manuel Marques tivesse regulamentado essa questão e essa fábrica tivesse feito da forma correta e não despejado as suas escórias ao léu, mas sim feito o processo corretamente, talvez hoje a visão seria outra. Eu acho que o problema não está nas fábricas. Me perdoe assim, eu sou muito combatente quanto a isso. Eu acho que tem que ter aqui 200 fábricas, mas que se faça tudo da maneira correta. Porque se essa fábrica hoje tivesse feito da maneira correta e tivesse funcionando, talvez hoje a gente tivesse uma cidade mais próspera, mais rica, mais cheia de informações, porque a industrialização, e a gente pode discutir isso melhor, o senhor como um bom comunista que é, a gente pode discutir até o conceito de mais-valia. Socialista. Eu acho importante a gente discutir o conceito de mais-valia, porque eu acho que a galera também está lucrando demais em detrimento da mão de obra, e a galera está desqualificando a mão de obra do pessoal. Mas isso é outra questão. Mas se a gente não tiver fábrica, não existe nessa discussão, entendeu? Porque todo o conceito socialista que o senhor defende partiu da industrialização. Marx é isso. Então eu penso que tem que ter. Eu acho que a fábrica vai trazer também desprazeres, claro. O que é que não traz desprazeres nessa vida? Tudo traz prazeres. Mas aí a gente tem que colocar na balança, né? E agradecendo ao pessoal, primeiramente agradecendo ao senhor, porque está na sua presença, alguém que já participou de tanta coisa nessa vida. Eu soube outro dia que o professor Sidney já tomou tiro, já foi preso. Graças a Deus não pegou nenhum, foram 32, não pegaram nenhum. Os caras isso tudo defendendo o movimento Justamente. dos trabalhadores, entendeu? Então é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu. E eu estou do lado de Carol Maia, então assim, eu estou feliz, muito obrigado por ter me convidado. É um prazer nosso. E essa discussão que você puxou aí, David, é o preconceito ecológico, viu? A gente está aí prontinho para fazer esse debate. Carol, suas considerações. Isso, suas considerações finais, Carol. Então, minhas considerações finais vai ser só em forma de agradecimento. Porque eu acho que a gente gerou um debate muito interessante aqui. Um debate que eu acho que, inclusive, vai dar muito pano para manga, vai dar muitos outros programas. E já estou me convidando, né? Com certeza. Eu já estou aqui também. Eu gostaria de agradecer, Sidney, pelo convite, né? Por vir falar comigo naquela semana, tranquilamente. Carol, eu quero te entrevistar. E quando o Sidney falou isso, eu ia tá aqui responsabilidade, né? Porque isso aqui ele é um pouco modesto, assim, mas Sidney, ele é um cara rico em conhecimento. Quando a gente fala em termos de conhecimento, ele traz uma riqueza, porque você conversa com o Sidney sobre tudo. Né? Tudo que você... Sidney tem sempre um debate. Não há nada que o Sidney não saiba. Tem sempre um debate. Isso, não, exagere. Ele tem sempre um debate por trás. E uma coisa interessante que ele faz é causar uma inquietação na gente. Pra gente buscar, né? Ele vem com alguns questionamentos, que foi isso que ele fez comigo. Mas essa inquietação é dele. É por isso que ele foi pra África. Ele disse que foi pra África procurar saber da diáspora do deserto de Moisés. Agora veja. Ele causa essa inquietação na gente, mas é uma inquietação positiva, porque, pelo menos comigo, no momento que a gente teve uma conversa aqui na sala, né? Aqui no Pedagógico, uma conversa rápida sobre essas questões basicamente que a gente tratou hoje, Sidney me colocou muitos questionamentos na minha cabeça. E eu ainda, quando encontrei ele hoje, disse: Sidney, descobri uma coisa que você tinha me perguntado. Descobri o porquê. Então, Sidney, ele vai muito nesse sentido. Ele implanta os questionamentos na cabeça da gente e isso nos leva a buscar. Isso é muito importante. Fazer as pessoas pensarem é importante. Isso. E é o nosso papel enquanto educador, certeza, né? Justamente. E eu e Carol também vamos ser Machu Picchu.
Na próxima viagem dele. Machu Picchu. E- Só que eu vou de moto, né? Olha, Tem sangue no olho, o negócio lá é complicado. Só vai até o meio da ladeira, depois é pé. Misericórdia. Então, eu gostaria de agradecer o convite e me colocar à disposição para novos debates, né? Que são debates sempre construtivos. Foi o que aconteceu hoje aqui. Foi um debate onde a gente tem aqui 3 pessoas que pensam totalmente diferentes, mas que fizeram um debate saudável. Né? Discutimos, levantamos os nossos pontos de vista e sairemos daqui parceiros, amigos, mesmo pensando diferente. Então, eu agradeço bastante aí a Carol e a David Galvão, né? Chileno, nosso programa aí. A enquete nossa de hoje continua. A enquete, a pergunta é preconceito. A enquete de hoje é preconceito racial. Você já sofreu por isso? Comente, mande aí a sua mensagem para o nosso Facebook e para o nosso WhatsApp, número 7598-825-7556. E assim, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço também o respeito, a consideração. Hoje eu não me considero nem professor, mas eu me considero um griot, né? Assim, trazendo para minha raiz essa responsabilidade, né? Para mim, essa responsabilidade com relação aos meus ancestrais, né? Sinto uma pena, né? Sinto uma tristeza por algumas pessoas aqui da minha terra não valorizar esse esforço que nós fazemos em favor do coletivo. Ontem, alguns alunos africanos meus fizeram uma homenagem para mim que eu me emocionei bastante. Muito, muito, muito mesmo. Porque eles disseram que eles foram tratados aqui como eles não foram tratados, às vezes, no país deles, né? O acolhimento que nós, aqui do Grupo Tradição Quilombola, aqui de Santa Amaro e São Francisco do Conde, nós demos para eles, eles não tinham ainda tido coisa semelhante. Então eu fico muito contente, muito satisfeito, embora aqui na minha terra eu seja às vezes rejeitado, mas com certeza em outros lugares a gente é muito bem aceito. Então a gente termina aqui e um bom dia para todos e amanhã a gente está de volta, hein? Daqui a pouquinho eu estou lançando aí qual o entrevistado de amanhã e vocês fiquem ligados que é o programa Cultura Ensina. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Abraço.